foco, força e fé. Foi isso que Esther teve para garantir a sua vitória. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Team Studio. Vídeo novo toda sexta-feira às 5h15 da tarde, hein? E se inscreva aí para você ser novo por aqui e para você sempre estar recebendo os próximos vídeos que falam sobre lição da escola sabatina de adolescentes. Isso vai ser bem útil para você. Como vocês perceberam, na lição dessa semana estamos dando continuidade na lição da semana passada, que na lição da semana passada começamos a falar sobre Esther, sobre a história de Esther. E nessa semana vamos dar continuidade a essa história. Então se liga aí e vamos estudar. O título da lição dessa semana é A Vitória de Esther. Como vocês perceberam, Esther foi lá falar com o rei, só que sem a permissão dele, né? Imagine quando Esther entra na sala onde o rei estava, será como ficou o clima? Será um clima assim de suspense? Será o que vai acontecer? Mas Assuero, com toda a sua bondade, ele estendeu o cajado para Esther. E esse ato de estender o cajado significava que ele estava aprovando Esther e que Esther não estava mais correndo risco de morte. E vocês imaginem, será que Esther falou logo que ela queria logo ali ou ela deu uma enroladinha? Sim, ela deu uma enroladinha e convidou eles para o banquete, Amã e Assuero. Ela convidou eles para um banquete que ela ia dar. E nesse meio tempo, Amã, ele estava com tanto ódio de Mardoqueu que ele construiu uma torre bem alta para enforcar Mardoqueu. Isso significava que ele queria que toda a cidade visse a morte de Mardoqueu, porque ele não gostava nem um pingo, eles não se davam bem. E vocês já sabem por quê. E aí, nesse banquete, Esther chama lá Amã e Mardoqueu e convida-os para outro banquete. A gente não sabe se isso era uma estratégia ou porque Esther não teve muita coragem de contar lá, mas nós não sabemos, vamos saber no céu, hein? E aí ela convidou eles para outro banquete. E nesse banquete, Esther abriu o jogo. Ela disse tudo. Ele disse que o rei estava sendo manipulado por Amã, que Amã estava assim com ódio de Mardoqueu, com ódio do povo judeu e queria matar todos eles. E Assuero ficou com muita raiva. E sabe o que Assuero fez? Ele mandou que Amã fosse enforcado naquela mesma forca que ele tinha feito para Mardoqueu. E naquele mesmo dia, naquele mesmo instante, Amã foi morto. Mas Amã suplicou muito para Esther que ela tivesse piedade dele, porque ele sabia da influência de Esther sobre Assuero. E essa nossa história está localizada em Ungidos, capítulo 49. Dá uma passada lá porque é o mesmo da lição passada, mas é só a continuação. Então vocês já sabem. Tá aqui na descrição o livro Os Ungidos para você ir lá e dar uma olhada nele, ler o capítulo 49, que é lá onde está localizada a nossa história. E como vocês sabem, as leis da Média e Pérsia não podiam ser anuladas. Vocês já sabem disso porque você é inscrito aqui e assistiu os vídeos, né? Vocês sabem que não podia ser anulado. Isso também aconteceu lá com a história de Daniel, né? Que o rei Dário queria livrar Daniel da cova dos leões, mas não podia fazer nada. E isso acontece aqui nessa história também. Amã morreu, mas isso não significava que a lei foi anulada. Não, o decreto estava lá dizendo que mês tal, dia tal, o povo judeu deveria morrer. E aí, Assuero não pôde fazer nada para anular esse decreto. Estava lá e ele tinha que cumprir esse decreto, mesmo que querendo ou não, ele tinha que cumprir esse decreto. Mas eles pensaram, ele teve uma ideia muito inteligente. Ele pegou e capacitou os judeus para lutarem, para defenderem a vida deles. Sim, ele deu armas, treinou eles para no dia marcado, eles lutassem pela vida deles. E o Senhor ordenou que os anjos dele
defendesse o povo judeu. E os soldados e os outros povos temeram o povo judeu, porque eles sabiam que os judeus tinham o Deus verdadeiro. Nessa história podemos aprender muita coisa. A primeira coisa é que a gente tem que ter fé e também temos que ter atitude. A segunda coisa, devemos confiar em Deus mesmo nas tribulações, porque nas tribulações é a hora ideal para ter mais confiança em Deus. Igual na história de Daniel, quando saiu um decreto que não podia mais adorar a Deus, foi onde Daniel mais adorou a Deus, porque nos tempos de tribulação é onde devemos mais ter confiança em Deus. E esses tempos não são tempos diferentes dos de Esté, não. O tempo do fim já chegou. E como na história de Esté, vai surgir vários utensílios, vários obstáculos para que a gente perca a fé e para que a gente se desanime, mas temos que ter confiança em Deus e atitude. Gente, aqui na lição diz uma curiosidade muito importante. Até hoje os judeus comemoram a festa de Purim, como uma lembrança do livramento na época da rainha Esté. Então você dá de perceber como Esté foi muito importante, porque quem sabe, né, Esté virou rainha justamente por esse momento. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham entendido. Se não entender alguma coisa, deixa aqui nos comentários. E não esqueça do seu like, que ele é bastante importante. Então, e comente aqui embaixo se você não entendeu alguma coisa, hein? Então, tchau!